sobre a transição, o ato de desencarnar, não é isso? Nós estamos, para quem está aqui pela primeira vez, nós estamos concluindo a terceira parte do nosso estudo, que é quando a alma se libera. Então, se vocês tiverem alguma dúvida que não seja possível para nós responder diretamente, porque vai trazer outros conteúdos que nós já vimos antes, pode perguntar, que depois, se for possível, eu respondo. Tá bem? Semana passada nós interrompemos o nosso estudo com essa indagação sobre a doação de órgãos. E eu perguntei para alguns. Esse é meu filho branco. Tem filho preto branco. Praticando. Igual, né? Hoje não tem ninguém para me perturbar sobre isso. Eu perguntei então, quem aqui é doador? Vocês lembram? Nós tínhamos apenas 3, ainda estão de pé? Eu sou doador. Todos têm consciência do processo de doação? Não, você falou que ia explicar. Tem? Não? Então vamos aí. Nesse trabalho que estamos fazendo, que intenciona manter-se só em generalidades a respeito do processo da desencarnação, cabe algumas palavras a respeito da doação de órgãos. Vamos observar e vamos respeitar essa palavra que aqui para nós estamos falando de generalidades. Não podemos falar sobre algo específico. Cada um de nós vai vivenciar isso de uma forma, segundo a sua própria compreensão. Não há como nós dizermos assim, não doem, ou doem, né? Seja receptor, não há como dizermos assim, isso vai para cada caso. Essa doação que é feita logo após a desencarnação do indivíduo, há muitas pessoas que têm dúvida a respeito desse assunto. Doar os próprios órgãos ou receber um órgão doado, isso é uma questão estritamente individual e que nós podemos falar dela só genericamente. Mas cada indivíduo é que deve saber dentro de si mesmo se ele deve doar um órgão ou se ele deve receber um órgão doado por quem já desencarnou. Porque esse fato pode estar ligado a fatos kármicos e de vidas passadas. Então, importantíssimo para nós aqui é lembrarmos que a maioria de nós diz, eu sou um doador. Quem aqui é receptor? Com consciência de que é receptor, que pode verdadeiramente, se for necessário, isso não está na nossa carteira de identidade nem na autorização. A lei já mudou várias vezes por conta das nossas dúvidas, não é? Porque não existe ninguém que tenha registrado a sua condição de receptor. Só tem de doador. Nem de doador tem mais, mas nós podemos manifestar, eu quero doar. Pode? Mas eu não vou ao hospital e digo, eu quero receber. Não é? Não tem. Isso diz para nós que essa é uma questão verdadeiramente, estritamente individual. E nós vamos pensar nisso porque vamos receber um órgão de uma pessoa que já desencarnou. Podemos estar aí nos ligando a fatos kármicos de nossas vidas passadas, criando um vínculo kármico ou revivendo um vínculo kármico. Conheci indivíduos, por exemplo, que haviam tirado a vista de outros em encarnações passadas e que nessa encarnação eles sentiram a necessidade interna de doarem os próprios glóbulos oculares ao outro e fizeram então essa doação porque com isso equilibravam em parte fatos passados. Essa é a abertura que eu estou convidando vocês a fazerem para terem consciência
quando disserem eu sou doador, eu sou receptor. Então eu posso ter consciência, olhando para a minha alma, posso ter consciência de que em vidas anteriores eu causei determinado dano, como esse sujeito, não é? Nós conhecemos pessoas que cortavam os braços de outros, que cegavam, que queimavam, que feriam, que amputavam, não é isso? Que sacrificavam. Então nós podemos entender que tudo isso nós já fizemos, e se tivermos consciência desse processo, podemos nos aproximar do equilíbrio da lei, oferecendo essa oportunidade. Dá para entender isso? De modo geral, nós poderíamos considerar o seguinte: quando o eu superior encarna, ele leva muitos anos para se adaptar ao corpo físico, que foi composto, que foi organizado para ele. Isso a gente não tinha pensado. Quando eu encarno, então, do plano espiritual, nós já sabemos, isso está muito claro no capítulo 10, reencarnação, acho que é 3 ou 10, do livro Missionários da Luz, onde ele vai falar do processo da reencarnação. Tudo é trabalhado, tudo é conjugado com as minhas necessidades reencarnatórias e os meus corpos, não só o meu corpo físico, como os meus corpos perispirituais. Neles tem todos os registros do que eu vou desenvolver ou não, minhas facilidades e minhas susceptibilidades. A homeopatia usa uma palavra linda, minhas, como é que chama, Rodrigo? Minhas idiosincrasias, não é isso? Uma palavra para dizer que eu sou receptiva a determinados vírus, a determinado fator que vai desenvolver aquela enfermidade. Então ele está dizendo que o eu superior, a alma, leva um tempo grande para adaptar aquele corpo que foi preparado para ele. Vamos ficar com isso no nosso mental, para a gente imaginar quando eu tiro e dou para ela, e quando ela tira e dá para mim. O que vai acontecer comigo? Entenderam isso? Então, quando nós fazemos um transplante de um órgão físico, quando nós introduzimos um órgão físico de um outro corpo no nosso corpo físico, o eu espiritual, a alma, o eu superior, tem que refazer esse processo de adaptação que ele fazia na infância desse corpo físico, ele tem que refazer tudo isso. Olha que legal. Ele tem que novamente fazer a adaptação daquele órgão como ele fez na sua infância. Então, é como se o eu espiritual tivesse que se ocupar de um processo que para ele já é completamente superado. Porque enquanto adulto, se isso acontece na vida adulta, ele já não se ocupa de se adaptar, ele está adaptado. E um processo que nem sempre corresponde ao seu verdadeiro movimento, ele já deve estar ligado a outras atividades. Mas isso é uma coisa genérica e, como se disse, varia de um indivíduo para indivíduo. Também não pode ser uma coisa que nós vamos generalizar. É uma coisa geral. Pode acontecer e pode não acontecer. E nos casos em que houve uma interferência e que o transplante não era para ser feito, se o transplante não é aceito, o eu espiritual rejeita esse órgão. Embora nós não saibamos clinicamente, grande maioria dos órgãos que foram doados não são rejeitados. Grande maioria, e os órgãos públicos e a própria organização da medicina não divulga isso para nós, exatamente porque ela incentiva a doação e a recepção. Mas a grande maioria é rejeitada. Eu mesmo conheço um caso de uma pessoa que esteve um tempo aqui conosco, que recebeu 3 córneas. Perdeu todas 3.
continua sem a visão, não é mesmo? Quando a medicina chegar em um outro estágio do seu desenvolvimento, quando as almas que se dedicam à medicina já estiverem mais integradas à ciência da meditação, e quando a medicina for mais intuitiva do que é hoje, esses assuntos não constituirão mais motivo de conflito e nem de dúvida. Ou seja, o que falta para nós é uma medicina intuitiva e meditativa. Uma que possa verdadeiramente captar a sensibilidade daquele corpo que ela está avaliando, que está diagnosticando. Não mecanicista como é hoje, me desculpe a colocação. É a minha forma de ver este processo. Não estou também generalizando. Mas nós vamos ao médico e ele pede para você pelo menos 1 a 2, 3 ou 4 exames. E a partir dos exames é que ele vai dizer para você a conduta que a medicina tem. Alguns não são capazes de reconhecer você quando voltam do consultório. Não sabem a cor dos seus olhos. Que lado que está doente? Hã? Que lado que está doente? Que lado que está doente, é assim mesmo. E não sabemos também, a maioria de nós não sabe dizer. Nós sabemos o doutor fulano, mas nós não temos ideia de quem é o doutor fulano. Vocês têm? O Papa de não sei o que, o Papa de não sei o que, e eu vou lá. Né? Aquele sujeitozinho, eu lembro muito de minha mãe ali ao médico na Rua dos Caetés. É verdade. E chegava lá e sentava e entregava a mão direita para ele. E ela ficava encucada porque ele nunca pediu a esquerda. E ela entregava a mão para ele, ele medicava, ela passava super bem. A única pessoa que deu conta dela depois disso foi o Gilson. Mesmo assim, ela falou assim, eu não compreendo, ele conversa horas comigo e não me afalta. Né? Contei isso para ele, ele passou a medir a pressão dela. E da mesma forma, será ilimitada aquela prática ainda em uso hoje do Ocidente da viviseção, porque, como se sabe, quando se retalha ou quando se corta um corpo recentemente desocupado, por todo o seu material psíquico, com todo o seu material psíquico ainda existe um fio de comunicação que ainda não está totalmente rompido. De mal, mas vou explicar melhor. Ou seja, viviseção é autópsia. Às vezes o indivíduo desencarna, não tem consciência, ainda está ligado. Vamos lembrar, os corpos físicos são o corpo físico, emocional e mental, ainda ligado à formação física. Chega o sujeito lá, te abre daqui até embaixo, arranca todas as suas vísceras, coloca um monte de coisa lá e costura. Alguns de nós observa isso, acompanha isso indignado, porque ainda não se desprendeu do corpo. Nós sabemos dessas histórias também, não é? Por isso que ele diz aqui que ainda existe um fio de comunicação que não está totalmente rompido. Imagina, o sujeito está lá, acaba de desencarnar e tem que ser rápido, abre, tira o coração dele, põe lá no gelo e tchum, voa para não sei aonde. E o sujeito? Não é? Existem muitas histórias, né? No plano espiritual, se não me engano, o irmão X relata alguns fatos dessa natureza, de sujeitos que a família, houve um tempo em que a família podia decidir sobre a doação de órgãos, vocês lembram? Estou caducando, né? Então, uma família doou as córneas do sujeito e ele, desesperado no plano espiritual, cego. Ele não se permitia usar os olhos espirituais. Imaginava ele que, retirado os olhos físicos, ele perderia também a visão espiritual. Mas voltou a ser assim. Hã? Voltou a ser
Voltou a ser assim? Hoje, a única coisa que fala só a família que pode autorizar. Pois é. Se você deixar um documento falando que você quer ser doador, se a sua família não autorizar, não. Então isso nós somos, olha, nós não vamos entrar sobre essa variação da lei, que aí nós quebramos o pau aqui, cada um tem a sua ideia, não é? Mas guardem para vocês a observação de trabalharem internamente e se disporem até para o que deve e é, nós não sabemos, né? Então tratar de preparar-se bem para se desprender desses corpos, para que não fique com esse fio ligado e não entre no sofrimento disso. Então essa vivisseção, essa interferência no corpo físico, que ainda não está totalmente desocupado pelo material psíquico, isso é uma prática que com o tempo teria que ser substituída por uma outra forma de nós entrarmos em contato com essa realidade física, como aliás acontece em alguns tipos de medicina antigos, que chegavam ao mesmo conhecimento do homem, sem essa retaliação, sem essa vivisseção e, portanto, sem provocar o sofrimento tanto de animais quanto de corpos sutis de homens. Não se sacrificava nem animais para experimentar o que nós vamos ver depois, e nem fazia uma autópsia em corpos na medicina antiga. É muito interessante. Eu já li um livro em que o sujeito desencarna, o pajé faz lá a sua preparação, e antes de queimar ele passa um tempo sobre a luz da lua. Achei tão interessante porque era a luz da lua que fazia algumas coisas no corpo se apresentarem para ele, e ele lia e sabia de que o sujeito tinha desencarnado. Legal também, né? Então existiam lá outros métodos, que não é esse de pegar, tirar o conteúdo do intestino, essa investigação. O sujeito já morreu, mas eu tenho que colocar lá por que é que ele morreu. Né? Quem criou isso? Nós. Vamos ter que recriar. Todos esses fatos, esses processos irão se tornando gradualmente mais claros, mais simples para nós, à medida que a nossa forma e que a nossa maneira de viver enquanto estamos encarnados for mudando. Quem vai mudar não é a lei. A lei vai mudar depois que nós mudarmos a nossa compreensão, não é? E uma das mudanças que mais facilita e que mais abre a nossa compreensão diante dos fatos desta transição, ainda chamada inadequadamente de morte, e diante de todos os fatos laterais que fazem parte deste processo, como estamos vendo, uma das mudanças mais importantes a serem feitas na nossa atitude, na nossa mentalidade durante a vida, é a transição de nossos atos e da nossa forma de viver egoísta, em função do nosso próprio ego humano e somente dos nossos próprios assuntos, para uma atitude, uma vida de caráter mais altruísta e que vise o bem do maior número possível de pessoas ou do maior número possível de seres, mesmo de outros reinos da natureza. Olha que lição que ele dá para a gente. Então, um tipo de mudança que nós podemos praticar para trabalharmos bem a nossa transição, que antes chamávamos de morte, é nós trabalharmos essa transição de atos, de formas de viver. Transição, antes eu não sabia nada disso, hoje eu posso mudar a minha atitude, a minha forma de viver, deixando de viver de forma egoísta, pensando só em mim, no próprio ego humano e nos meus próprios assuntos, e passando para uma forma altruísta, ou seja, eu vou visar o bem maior
visar o bem e o bem do maior número de pessoas ou seres vivos. Isso inclui as galinhas, os bois, as vacas, e tudo que nós ainda sacrificamos para a nossa alimentação. Entenderam isso? É isso que eles chamam de nós fazermos, enquanto encarnados, uma transição. Isso trabalha muito bem o nosso apego, porque nós somos apegados quando desenvolvemos uma forma de viver egoísta e quando nós trabalhamos o nosso ego humano. Fico toda inchadona porque conquistei a vida, não é? Porque eu sou uma pessoa que as pessoas todas têm alguma reverência por mim. Isso faz com que eu fique deste tamanhozão e isso não me facilita a transição, porque eu estou completamente dependente dessas ligações. Mas ao compreender que a forma de transição enquanto encarnado é desenvolver essa forma altruísta e saindo da forma egóica que nós temos, é que nós vamos fazer um processo natural de compreensão desse processo da desencarnação e pronto. E vamos chegar ao momento que nós vamos encarnar e desencarnar com uma consciência muito plena, ampla, com consciência da nossa encarnação. Então eu encarno, desencarno, tenho consciência do que tenho a fazer no meu exercício de alma, desencarno também sem compromisso algum, porque eu sei que isso continua e que eu vou voltar também para completar a minha jornada. Entenderam? Então eu não vou sofrer por deixar o corpo e não vou sofrer também por estar aqui. Meu Deus do céu, para que encarnar? Né? Para que essa vida? Que função tem isso? Eu ouço algumas pessoas dizerem, eu não entendo por que eu vivo. É uma coisa difícil de se ouvir. Não entender por que nós vivemos é um aspecto doloroso para nós. Porque nós estamos tão distantes do objetivo da minha alma que eu fico nesse mundo concreto e não vou entender nunca o que eu estou fazendo aqui. Se eu olhar para fora, eu vou entender o quê? Eu vim aqui para quê? Para estudar, para conviver com as minhas famílias, ter amigos, frequentar o grupo Ismael e não levar nada para casa, nem para o coração, né? Não há função para nós se nós não observarmos na nossa compreensão, visão espiritual, se nós não trabalharmos a nossa função de alma e perguntarmos aquela pergunta que eu fiz desde o início do nosso estudo, o que a minha alma veio fazer aqui? Quais são os meus compromissos de alma? Como que eu estou convivendo com as almas que estão ligadas a mim? Com todos os recursos disponíveis para a minha encarnação. Desde os recursos mentais, emocionais, físicos e materiais. Que é o mundo em que nós vivemos. Maior parte do tempo, né? Entenderam isso? Nenhuma pergunta? Hoje está bom falar, viu, chefe? Então, durante toda a nossa encarnação, quando nós estamos vivendo, agindo, sentindo e pensando, somente em função do nosso próprio bem e do nosso próprio processo evolutivo, estaremos ficando cada vez mais identificados com estes corpos e com essas dimensões que nós deveremos abandonar durante esse processo de transição. Então, olha só o que ele está dizendo. Se eu passo a minha encarnação vivendo, agindo, sentindo, pensando, só em função de mim mesmo, olha só, nem isso é esperado de nós. Eu preciso, esse aqui, na nossa visão evolutiva, no nosso processo evolutivo, é o primeiro degrau da nossa conquista. Eu conquisto a consciência do que eu vivo, da maneira das minhas atitudes, sentimentos e pensamentos, eu conquisto isso para mim. E imediatamente eu procuro dar um passo adiante para dividir isso com aqueles que estão comigo.
não fizer, eu estou agindo egoicamente. Não é? É a mesma coisa que nós, eu já contei essa história aqui uma vez, seria muito interessante se todos nós, imagine se nós agora vivêssemos numa comunidade e para nos nutrir, para nos manter, nós tivéssemos a seguinte ideia: todos saem para o trabalho e voltam para essa comunidade aqui, Ismael. No final do mês, o Murilo ganhou 200 mil reais. Ele é mais qualificado que eu. Veio o André, ganhou 10. Veio a Luciana, ganhou apenas 535 reais. É esse mesmo valor, mano? É igual o... Como chama aquele presidente que não sabia quanto custava? O ministro não sabia quanto custava o salário mínimo. Então, cada um de nós recebe e põe lá dentro de um lugar e alguns escolhidos por nós administram isso. Vocês ficariam bem? Ainda não. Eu trabalhei mais, eu ganhei mais, eu quero mais. Não é? Então, um jantar do Murilo, que ganha 200, tem vinho português. Aliás, eu fui ali no Mato Grosso, um vinho de 189 reais. Eu olhei para ele e falei, que lindo! Então, embora eu fui outro dia, viu, Murilo, lá naquele supermercado que você gosta, o Verde Mar, tinha um de 958. Pergunta assim, qual que é a curiosidade dessa menina para saber o valor das coisas? Nenhuma, não tem problema nenhum. Qualquer tempo. Exatamente. Mas aí um jantar dele teria um bom vinho, uma massa maravilhosa, feita por ele mesmo, que é o mestre. E o meu seria um bongo, um feijão, couve, cultivado na horta, né? Um ovo que a galinha que hoje cismou de botar. Não é assim que nós vivemos? E ninguém vai se importar com isso. Ninguém se importa. Mas a realidade é que às vezes a pessoa que ganha menos trabalha. A realidade é que nós não estamos na realidade. A realidade está muito longe do que nós chamamos realidade. Então, todas essas formas poderemos considerá-las distorcidas, adaptadas ao meu egocentrismo. Então, é a partir de mim que as coisas estão certas. Entenderam isso? Sim. Melhor distorção do que isso. Mundo real e mundo ilusório, tempo real, tempo ilusório, relativo e absoluto, ficamos nessa briga, né? E todas as vezes que nós estivermos agindo, sentindo e pensando, visando mais o bem de grupos, mais o bem da humanidade como um todo, do que o nosso próprio, isso equivale a uma desidentificação. Fala pra mim, todo mundo. Desidentificação. É o que nós precisamos praticar, né? De todo esse nosso lado material. Olha, vocês deviam ter completado a frase. Isso então vai influir nestes momentos finais da nossa encarnação. Olha só o que vai influir, não é? Se eu ficar pensando, meu Deus, deixei meu cartão com o Murilo e passei tudo. Pior que ele entregou para o Rodrigo. Não tinha falado até agora, você escondeu. Depois só um pedacinho daquele olho assim. Eu não pegasse o pé dele, não adianta. Nós podemos, durante a vida sobre a Terra, nos perguntar. Gente, olha que beleza de pergunta ele faz. Estou querendo algo em troca para mim quando faço algo para o outro?